Boa noite, uma excelente noite para você e para mim. Estou aqui para juntos, mais um dia, iniciarmos essa live sobre um assunto que vai trazer sabedoria e conhecimento ao teu coração. Hoje eu vou trazer aqui 5 pontos importantes de como cada vez mais usufruirmos e aproveitarmos essa vida linda e maravilhosa que recebemos de presente do nosso Deus. Vou enviar aqui o aviãozinho para algumas pessoas. Você que está aí me assistindo também, envia esse aviãozinho para as pessoas que você conhece. Essa live ela vai ser objetiva e eu tenho certeza que vai trazer transformação na sua vida. Então vamos lá. Hoje eu vou estar falando sobre a fragilidade, a efemeridade da vida, mas principalmente qual é o ponto de vista de uma pessoa que é muito, muito, muito sábia e muito experiente. Qual é o ponto de vista dessa pessoa e como esse ponto de vista pode nos ajudar no nosso próprio ponto de vista. Boa noite, Elma, seja bem-vinda. Então, para quem está chegando pela primeira vez, eu sempre faço uma oração. Vamos começar com a oração. Depois eu vou trazer esse assunto, a efemeridade da vida. Vou trazer 5 pontos, como podemos usufruir e aproveitar melhor essa vida, que é um presente que Deus nos dá. E depois eu entro nas orações. Então, se você tem pedido de agradecimento de oração ao longo, você já pode ir escrevendo aí se tem pergunta. Se quer participar de alguma forma, você tem toda a liberdade de já ir escrevendo aí e participando. Então vamos orar. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque já estamos aqui começando o penúltimo dia do mês. Te louvamos pela tua presença, pelo teu cuidado conosco, pelos teus planos para nós, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Ó Deus, a tua palavra fala que onde estiver mais de uma pessoa reunida em teu nome, tu estás presente. Aqui estamos, Senhor, contando com a tua presença. Que o teu Espírito Santo seja soberano, que sejam as tuas palavras e não as minhas palavras, Senhor. Que seja a tua reflexão e não a minha reflexão. Que o Senhor possa estar vindo fazer diferença, que o Senhor possa estar vindo ativar a nossa fé, ativar tudo que precisa ser ativado em nós. Nos dá a paz que excede todo o entendimento e o alimento que precisamos, ó Deus, para esse mês de novembro, para essa semana que está começando, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando todas as pessoas que estão já aqui conosco e aquelas que ainda vão ao longo da semana assistir essa live. Que o Senhor possa estar falando profundamente ao coração de cada uma dessas pessoas. E hoje, nesse dia, que é um dia consagrado, um dia onde todos os anos existe esse dia, que é o dia dos finados. Eu escolhi falar sobre esse tema que nós não gostamos de falar, essa é a grande verdade. Você nunca foi a uma reunião ou nunca foi a um encontro para conversar com a pessoa que você está se encontrando sobre o dia da morte. Mas esse é um assunto que, da perspectiva divina, nós precisamos, ao menos, pensar nele, refletir sobre ele, ter as nossas próprias convicções a respeito da vida, de como a vida é frágil, para que possamos aproveitar ela com uma maior intensidade e com maior qualidade. Então, eu vou começar lendo um texto. Essa reflexão ela está toda baseada no livro de Eclesiastes. Esse é um livro, de todos os livros, vários deles falam da efemeridade da vida. Mas eu gosto muito do livro de Eclesiastes, porque em todos os seus capítulos, mais de 13 capítulos, ele está fazendo uma reflexão profunda, analisando ponto por ponto da nossa vida. E ele vai fazendo com que nós possamos, junto com essa análise que o autor faz, entender a perspectiva do autor, mas também entender a perspectiva divina e nessa reflexão entendermos também qual tem sido a nossa perspectiva e como nós vamos continuar.
porque é a partir do nosso conhecimento, é a partir das nossas perspectivas que nós damos diretrizes para os nossos dias. Então, o livro, como eu falei, eu gosto muito de todos os capítulos, mas eu não ia ter condição de falar sobre todos eles, então eu peguei uma parte de cada um deles. E eu quero começar a ler lá do capítulo 7, onde ele fala assim: uma boa reputação vale muito mais do que um bom perfume. Ou seja, o que é um bom perfume? É aquilo que você bota por fora, que lhe dá uma fragrância boa e que a fragrância fala por você antes mesmo de você chegar. Porque quando você está usando um bom perfume, que você chega num ambiente, antes de você andar e ser introduzido ao ambiente, aquela fragrância chegou na sua frente. Então, se é um perfume que você usa, ele funciona dessa forma. Se é uma comida saborosa, quando ela está no fogo ou no forno, a fragrância dela incendeia toda a casa, deixando todo mundo com água na boca. Ele reconhece o poder do bom perfume, o poder da fragrância. E ele fala que uma boa reputação é superior a uma boa fragrância. Só que uma boa reputação muitas vezes é algo invisível, que você vai construindo ao longo dos anos, e as pessoas que lhe conhecem ficam falando de você, falando bem ao seu respeito. E é essa fala boa ao seu respeito que antecede você, que antecede quando você chega no ambiente, antes de você chegar, o que foi falado ao seu respeito, ou seja, a sua reputação, ela antecede você. Então ele está falando que é muito bom se vestir bem, ter um bom perfume, mas é melhor ainda ter uma conduta ilibada, que vai o tempo inteiro estar enaltecendo a sua reputação, que faz com que antes que você chegue em qualquer lugar, a sua fama lhe preceda. E aí, a próxima fala já vem o tema que eu quero entrar, para vocês entenderem a comparação que o autor está falando. Aí ele fala: o dia em que alguém morre é melhor do que o dia em que a pessoa nasceu. É mais útil ir a funerais do que a festas, porque todos vamos ter que morrer. E é uma coisa boa de se pensar nisso enquanto é tempo. A tristeza, ela tem mais valor do que o riso, pois a tristeza exerce sobre nós um efeito depurador. Sim, uma pessoa sábia, ela pensa muito na morte, enquanto o insensato só pensa em gozar bem o presente. Então, esse texto, eu vou voltar, eu vou andar para frente e para trás várias vezes para a gente estar falando justamente, depois dele fazer várias e várias reflexões, dele comparar o bom perfume da pessoa, o bom perfume da fragrância do alimento, o bom perfume de uma reputação ilibada, ele está comparando agora a vida em si. Que na vida em si nós costumamos dar muito mais valor ao nascimento. Cada vez mais o nascimento de uma pessoa é super valorizado, desde a hora da gravidez, todas as festas que têm sido preparadas, e o nascimento tem sido super valorizado. Enquanto o dia da morte tem sido um dia onde nós tendemos a abafar, porque é um dia de sofrimento. O ser humano, ele tem fugido do sofrimento de todas as formas que ele consegue imaginar. As pessoas, elas estão criando festas, estão criando divertimentos online, divertimentos por celular, divertimentos por computador, toda forma de divertimento para tentar fugir, esquecer que existe o sofrimento. Enquanto ele está trazendo um alerta, que é a tristeza, ela é que exerce um efeito depurador. Não é que eu vou passar uma vida inteira triste, mas é que eu preciso entender que ao longo da minha vida eu vou viver momentos tristes. E esses momentos eu preciso aproveitar eles para depurar qual é o ensinamento, qual é a lição que eles estão me trazendo, aonde eles estão me fortalecendo. A palavra de Deus, ela fala que o ouro e a prata, eles vão ao fogo para ser depurados. E é no fogo
que as substâncias que estão impuras, elas se derretem junto com o ouro e a prata, e o ouro ele vira uma liga, e aí o ourives consegue separar o que não presta ali, mas só depois que foi aquecido. Então, o sofrimento, ele faz esse efeito em nós, esse efeito depurador. É como um fogo que vem nas nossas vidas, que coloca diante de nós aquilo que realmente é valioso, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente conecta, aquilo que realmente merece a nossa atenção, e aquelas outras coisas que eram impurezas e que estava tudo misturado e que durante algum tempo, talvez, da nossa vida, nós estávamos dando tanto valor a essas impurezas. Então, é na hora do sofrimento que a gente consegue discernir o que realmente importa e o que realmente não importa, né? E eu estou falando muito sobre isso porque todos vimos e fomos... Estamos assistindo, já até nos acostumamos com quantas pessoas foram ceifadas ao longo desse ano por causa da pandemia. E nesse dia de ontem para hoje veio também a morte do Louro José. O Louro, que teve ali mais de 20 anos ao lado de Ana Maria Braga, uma pessoa super jovem, 47 anos de idade, que sofreu de um AVC. Eu não sei se ele, nesse momento, teve tempo de fazer toda essa depuração que nós vamos ter essa oportunidade de fazer aqui. Mas, com certeza, todas as pessoas que estavam ali e que tiveram o dia inteiro fazendo reflexões ao respeito dele, depuraram aquilo que era importante de ser dito e aquilo que não era. Depuraram quais foram os bons momentos que viveram com ele, e os outros não importa mais, porque tudo foi tão rápido e foi tão imprevisível que o que vai ficar são todas as partes boas e todas as partes que ficaram ali gravadas. Então, a nossa vida é como a vida desta pessoa. Nós não sabemos qual vai ser o nosso dia, mas é muito importante fazer essa reflexão, justamente por não saber qual vai ser o dia, o nosso dia, como nós estamos vivendo a nossa vida. Como nós estamos vivendo a cada dia que nós estamos tendo. Estamos sabendo fazer essa separação do que realmente importa e o que não importa. Estamos sabendo dedicar o nosso tempo para aquilo que é valor, que vai construir, ou estamos dedicando mais do nosso tempo para aquilo que denigre a nossa própria imagem, denigre a nossa reputação ou denigre a reputação de outras pessoas. O que estamos fazendo com as nossas palavras? O que estamos fazendo com a nossa emoção? Né? E aí, quando ele fala isso, uma pessoa sábia pensa muito mais na morte. Ele não está falando para eu botar a morte no altar de idolatria e ficar aguardando esse dia. Ele está falando para eu pensar muito mais sobre o que eu estou fazendo com os dias de vida, com os meus relacionamentos, com as minhas escolhas em vida, porque é notório e é certo que vai chegar o meu dia, e eu não sei qual é, nem o meu, nem o seu, nem o de ninguém. Ninguém sabe o dia de ninguém. Então, voltando ao início do livro de Eclesiastes, esse livro ele foi escrito pelo rei Salomão. Salomão é tido na Bíblia como a pessoa mais sábia de toda a época, de todos que tinham vivido até então. Ele teve um momento da vida de Salomão onde ele estava dormindo e ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus falava para ele que ele podia pedir para Deus o que quer que ele quisesse. O que ele quisesse, ele podia pedir para Deus. E nesse pedido, ele pede a Deus sabedoria. E realmente, porque ele pediu sabedoria, Deus dá para ele sabedoria e Deus dá para ele muitas riquezas, inúmeras riquezas. Então, ele foi um homem muito na frente do tempo em que ele viveu, muito na frente em todos os aspectos. No aspecto da guerra, no aspecto da administração, no aspecto da gestão. Ele geria o palácio dele, a equipe dele, ele geria todas as pessoas, os subordinados ali a ele, de uma maneira muito à frente dele. E era tão notório isso, que esse conhecimento de Salomão se espalhou para todos os outros reinos. E pessoas de outros reinos, de reinos longínquos, organizavam suas caravanas para vir ver com seus olhos nus como era essa administração, como era o reinado de Salomão,
os jardins que ele construiu, inúmeras construções infinitamente mais modernas do que tudo que existia na época. E as pessoas viajavam para vir passar dias com Salomão, aprendendo dele toda aquela sabedoria. E ele vai ali transmitindo para essas pessoas. E ele começa, nesse processo de transmitir, ele começa a perceber que essa sabedoria não pode ir com ele para o caixão. Então ele começa a escrever e a compelir também outras sabedorias da época. E aí é nesse livro que ele compele, que ele junta as sabedorias da época, que ele forma o livro de Provérbios. É Salomão que tem a ideia de formar o livro de Provérbios. Uma boa parte do livro ele escreve, mas outra boa parte do livro são sabedorias dos antigos que ele comprovou ao longo da vida dela, que realmente não eram apenas ditados, mas eram sabedorias que faziam a diferença nas pessoas. E aí, quando ele, depois que ele experimentou toda essa riqueza, todas essas conquistas na guerra, todas essas conquistas arquitetônicas e na construção, todas essas conquistas no governo, toda essa fama perante todos esses outros reinados, ele começa a escrever esse livro de Eclesiastes, falando justamente sobre a efemeridade da vida. E olha o que ele fala dele no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, no versículo 16, ele fala assim: afinal, eu sou mais instruído de qualquer dos reis que me precederam em Jerusalém. E como é que ele sabia isso? Ele está sendo arrogante? Ele está sendo snob? Não, ele não está sendo arrogante. Ele não está sendo snob. Era um hábito dos reis botarem os escribas para anotarem todos os feitos de seus reinados. Eles deixavam aquilo por escrito para passar para a próxima geração. E Salomão já tinha lido todos os reis que o antecederam. E por ler todos os feitos desses reis, ele conseguia olhar para o reinado dele e ver que ele realmente tinha superado e muito. Então ele está escrevendo uma realidade. Aí ele continua falando: eu tenho uma bagagem melhor de sabedoria, eu tenho uma bagagem melhor de conhecimento. Eu me esforcei muitíssimo por ser sábio. Então, além de Deus ter dado a ele a sabedoria naquele sonho que ele pediu, ele continuou usando o que Deus deu e ampliando e multiplicando. Ele fala que ele se esforçou. Então, significa que ele estudou muitíssimo os conhecimentos que haviam na época. Ele não era uma pessoa acomodada. Então, ele fala: eu esforcei-me muitíssimo para ser sábio e não ser um ignorante. E, no entanto, eu agora me dou conta de que até esse esforço, se a gente for medir, foi correr atrás do vento. Porque quanto mais eu adquiria sabedoria, maiores se tornavam as minhas preocupações, as minhas angústias, as minhas aflições. Quanto mais conhecimento eu tinha, maior era a minha responsabilidade. Então ele começa a nos mostrar que tudo nessa vida tem um peso. Cada um de nós recebe uma porção de graça, de favor, de sabedoria de Deus. Mas essa graça, esse favor, essa sabedoria requer de nós responsabilidade, requer de nós obrigatoriedade de retribuir o que nós recebemos. Então não existe nada que vem de graça, tudo exige de nós um preço. E aí ele continua: em algum momento eu achei que tudo isso era um grande peso, então eu resolvi parar de estudar. E eu resolvi ser uma pessoa bem alegre, gozar só dos prazeres da vida. E eu gozei de todos os prazeres. Mas depois de um tempo vivendo só de gozar, de prazer, de música, de mulher, de festa, eu vi que até isso era uma ilusão. Porque era uma tolice andar sorrindo o tempo inteiro. O que é que a alegria vai trazer para você se você só vive de sorrir? Qual é a servidão dessa alegria na sua vida? Então, depois de ter pensado sobre isso, eu resolvi, então,
tentar uma nova fase. E nessa nova fase foi experimentada a vida mergulhado na bebida. Então, ele mergulhou na bebida e ele viu que também não dava em nada, porque era um dia atrás do outro, tudo igual. E aí ele alterou novamente o rumo da vida dele. Cada vez que ele experimentava uma coisa, ele tomava uma nova decisão. E aí ele resolveu seguir o rumo da loucura, ou seja, chutou o pau da barraca. Ele queria experimentar o que muitas pessoas fazem na vida. Uma vida sem nenhuma responsabilidade, uma vida sem pensar no futuro, uma vida sem pensar no dia de amanhã, uma vida simplesmente vou viver tudo o que tem para se viver hoje. Mergulhou de cara nisso. E aí ele fala, eu tentei seguidamente fazer isso, que também não teve nenhum bom senso. E aí eu mudei mais uma vez. Eu resolvi trazer toda a realização pessoal que eu conseguia para a minha vida. Eu construí para mim mesmo palácios, construí casas enormes, construí plantações de vinhos da mais modernas, jardins que o mundo nunca tinha visto nem ouvido. Eu construí parques, eu construí pomares, eu construí, ele chama de tanques, eram piscinas, com todo um sistema de irrigação, toda uma parte hidráulica que na época não existia. Ele construiu tudo aquilo, ele construiu um sistema de irrigação que não existia até aquele momento. Depois ele resolveu para todos os escravos que o dinheiro dava para ele, homens, mulheres. E aí ele também, além de comprar eles multiplicaram, porque eles procriavam. E ele foi o dono de inúmeros escravos. Na época, escravo era uma forma de medir riqueza. Hoje tudo isso mudou. Quanto dinheiro você tem aplicado, são investimentos em terra. Naquela época, escravos eram uma medição de riqueza. E aí ele fala também em tudo que media a riqueza financeira. Eu possuí grandes rebanhos de vacas, ovelhas, mais do que qualquer outro rei em Jerusalém antes de mim. Eu acumulei prata, eu acumulei ouro, eu acumulei as riquezas que pertenciam até aos outros reis. Até os outros reinos que eu conquistei, eu acumulei, juntei com o meu reinado. Eu organizei inúmeros coros de homens e mulheres. Eu experimentei todos os prazeres humanos que eram possíveis e eu tive todas as mulheres que eu tive vontade. Dessa forma, eu me tornei mais importante de qualquer rei que governou antes de mim a cidade e o país de Israel e a cidade de Jerusalém. Mas eu mantive uma coisa, eu mantive sempre a minha inteligência, da forma que eu pude dar devido valor a todas essas coisas. E eu pude entender realmente o que é que me apetecia e não me privei de nada. Eu achei um grande prazer em executar as tarefas as mais difíceis, as mais pesadas, eu achava elas prazerosas. Mas quando depois de um tempo eu olhei para tudo que eu tinha empreendido, eu me dei conta que era de verdade um absurdo. Era superficial e que não havia nada debaixo do sol que não fosse uma ilusão, que outras pessoas não já tivessem experimentado e que não já tivessem chegado a essa mesma conclusão. Então eu comecei a fazer um estudo comparativo entre a sabedoria e a loucura. E eu comecei a ver que tanto o sábio como o louco, os dois um dia vão morrer. Eu comecei a entender que ambos lá na frente vão ser esquecidos. Então, nessa vida, tudo começou a ser tão efêmero, até que eu me dei conta que, de fato, o que realmente é importante para o homem é viver o dia de hoje focado em todas as coisas que são os seus valores e em todas as coisas que realmente importam. Porque é só no dia de hoje que nós temos o poder de exercer a nossa escolha, o nosso livre arbítrio, a nossa ilusão que temos controle sobre algo. É só sobre o dia de hoje. E que quanto melhor vivermos o dia de hoje, melhor estaremos. E diante de tudo isso, nós precisamos entender que Salomão começa a realçar e a ressaltar
a importância de entendermos que essa vida é passageira e que existe uma vida além desta vida e que o dia da morte ele é a passagem que dá acesso a essa vida. E aí ele descreve em Isaías 65 como é a outra vida. E o próprio Jesus, ele está falando, quando ele fala, eu vou criar novos céus e nova terra, e serão tão maravilhosos, que ninguém mais vai lembrar do que aconteceu anteriormente. E vocês todos vão se alegrar e vão ficar estupefados, de boca aberta, com essa minha nova criação. Será um lugar onde ali sim a felicidade acampará em todos os palácios, em todas as casas do meu povo. O meu povo viverá em gozo eterno. Será uma alegria plena. Não haverá nesse lugar mais voz de choro, nem voz de lamento. Crianças com apenas horas de nascida ou dias de nascido nunca mais morrerão. Nunca mais uma pessoa que tem 100 anos de idade vai ser considerada uma pessoa velha. Perderão suas vidas quando estão jovens. Neste novo lugar, nesta nova criação, nesse novo céu, nessa nova terra, casas serão construídas e todos habitarão nela. Haverá muitas plantações e todos comerão os frutos dessas plantações. E não haverá invasão, não haverá um dia onde você constrói algo e no outro dia que você perdeu isso que você construiu. Não mais o trabalho será algo inútil, nem as crianças vão crescer para se tornar vítima da incerteza e da insegurança. Todos serão a descendência bendita do Senhor. Eu estarei com eles e eles estarão comigo. O lobo e o cordeiro vão estar comendo no mesmo lugar. O leão e o boi vão estar pastando no mesmo lugar. E neste lugar não haverá mais pessoas feridas nem destruídas. Este será a minha nova criação. Então, nesse novo céu e nessa nova terra, é o lugar aonde nós temos que ter os olhos fixos. E nessa primeira instância de vida, até cruzarmos esse portal que vai nos levar ao novo céu e à nova terra, os nossos olhos precisam estar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai dar crescimento para a nossa alma. E eu aqui estimulo que cada pessoa leia muito mais a esse livro de Eclesiastes, porque ele vai fazer inúmeras reflexões. Ele vai mostrar como existe um tempo certo para cada coisa. Como as pessoas estão correndo, e muitas vezes elas estão correndo e nem sabem direito atrás do que estão correndo. E enquanto seria muito mais proveitoso se cada um entendesse o tempo e as estações que estão vivendo, se cada um valorizasse o que realmente é digno de ser valorizado, porque quando esse portal daqui se fechar, você terá realmente usufruído aquilo que lhe foi concebido para você usufruir e não desperdiçado, não é? É notório como existe em vários lugares espalhados pelo mundo e divulgado e propagado uma fumaça, uma ilusão de que isso vai lhe satisfazer, de que aquilo é que vai lhe preencher, de que tal coisa é que você realmente precisa. E quando nós nos deparamos com o dia de hoje, o dia dos finados, nós nos perguntamos, realmente era isso ou aquilo que precisávamos? Não é? Então, o que nós, eu e você, que estamos ainda tendo o privilégio de atravessar mais esse dia dos finados e de entrar no mês de novembro com esse privilégio, o privilégio da vida, o que nós precisamos estar sempre pensando e com a minha vida, o que eu estou fazendo?
O que eu estou fazendo com os meus dias, o que eu estou fazendo com os meus momentos, o que eu estou fazendo com a minha família, o que eu estou priorizando. E tudo que eu estou priorizando, e aí você vai para o livro de Eclesiastes e compara. Será que o que você está priorizando é simplesmente tão efêmero, é uma fumaça, ou realmente é algo que vai te colocar num patamar superior, num patamar onde cada dia mais você estará vivendo melhor? Então, desse livro e dessa live, eu quero deixar aqui algumas lições, né? Para vivermos bem uma vida, a minha vida, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para o meu Deus. Eu não posso estar vivendo a minha vida olhando para outras pessoas e me baseando nas condições das outras pessoas, nem no que elas estão ditando. Se eu estou vivendo a minha vida baseado no que outras pessoas estão ditando para mim, talvez eu não esteja vivendo a minha vida, talvez eu esteja vivendo a vida dessas outras pessoas. Então, refletir sobre a minha vida é o que o livro mais fala. Eu preciso pensar sobre a minha vida. Eu preciso pensar sobre o dia da minha morte. Não como eu vou morrer, se vai ser uma morte trágica, se vai ser uma morte pacífica, se vai ser uma morte indolor. Mas o que eu construí com todos os dias, com todos os anos que eu ganhei? Quais são as memórias que eu deixei? Né? E quando eu penso sobre isso, aí eu defino quem eu quero ser hoje. E eu passo a viver em cima de quem eu quero ser hoje, para poder realmente deixar essas memórias. A outra reflexão é, eu preciso, ao longo de estar vivendo a cada dia, fixar que a minha refeição de hoje, ela é a mais importante de todas. O meu momento com o meu cônjuge de hoje é o mais importante de todos. O meu momento com os meus filhos hoje é o mais importante de todos. Eu vou planejar o meu Natal? Vou. Eu vou planejar o meu Ano Novo? Vou. Mas o meu hoje é mais importante do que o Natal e o Ano Novo. Afinal de contas, eu não sei se eu vou chegar lá nesse Natal e nesse Ano Novo. Mas eu vou continuar fazendo planos para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, sim. Mas vivendo com intensidade o meu hoje. Eu preciso passar mais tempo no meu hoje, 60% do meu tempo no meu hoje. 30% do meu tempo planejando o meu futuro. 10% do meu tempo trazendo as lições que eu aprendi com o meu passado. Então, desfrutar o meu presente, desfrutar as pessoas que estão ao meu redor. Desfrutar o trabalho que eu tenho, o privilégio de executar, os dons e os talentos que eu já tenho, que eu posso estar colocando para fora todos os dias. E uma das coisas que para mim é muito forte é, se eu tenho vários dias, eu não sei quantos são, muito importante eu conhecer ao meu Deus, porque é ao lado dele que eu vou morar todos os outros dias. E se eu chego lá e eu não sei nada, eu desperdicei toda uma vida onde eu podia já estar conhecendo ele, onde eu podia já estar contando com a amizade dele, com os conselhos dele, com vários favores da parte dele para mim, com várias sabedorias que ele tem para derramar para mim, para eu não chegar lá e tomar uma surpresa que tinha um quarto enorme, com 1000 surpresas, que eram todas projetadas por ele para mim, mas que eu nunca abri, porque eu nunca me dei ao trabalho, ou nunca dediquei tempo. Então, dedicar tempo todos os dias a conhecer a Deus, a passar tempo com ele. E eu faço isso conhecendo a palavra dele, conhecendo o que é que ele pensa. Né? Através desse livro de Eclesiastes, a gente vê Salomão falando, mas ele fala muito que foi Deus que colocou essa noção e essa vontade de eternidade dentro de nós. Esse chamado para a eternidade já está dentro de nós. E como esse chamado vai sendo preenchido? Então eu vou lendo e eu vou aprendendo. E tudo que me assustava muito para de me assustar, porque passa a ser normal, passa a ser natural, passa a ser o curso real da vida. Passa a ser até um momento esperado. Se nós lermos a Bíblia inteira, nós vamos ver que algumas pessoas que tinham tanta intimidade com Deus,
O dia da morte delas era um dia esperado. E ela sabia, ela tinha ali aquele momento de oração com Deus e ela pressentia que estava chegando. E essas pessoas, elas reuniam sua família. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, isso aconteceu com Jacó. Eles reuniam todos os filhos e diziam: meu filho, já estou pressentindo, o meu dia está chegando. E ele saía falando para cada filho palavras de conhecimento, palavras que incentivavam ele a viver da melhor maneira. Eles conheciam profundamente cada filho e eles deixavam uma bênção para cada filho, palavras que faziam toda a diferença. E isso aconteceu lá no Antigo Testamento, mas isso nós encontramos também no Novo Testamento. Paulo, o apóstolo Paulo, que recebeu 3/4 do Novo Testamento, ele falava de uma maneira muito simplista, muito tranquila do dia que ele iria partir. Tem um momento que ele diz que ele anseia em estar com Jesus e ele sabe que só não vai ainda porque Jesus ainda tem muito para ele fazer aqui. E ele vai ficar por amor a Jesus, porque por amor ao que ele gostaria mesmo era de já estar reunido com ele. E ele fala de uma maneira muito linda desse dia onde ele vai ser reunido. João, o apóstolo João, também no livro de Apocalipse, ele fala de uma maneira muito tranquila. E ele sai falando para todos nós que estamos ficando de como é viver essa carreira. É como se estivéssemos não numa competição para um derrotar o outro, mas numa maratona, que precisamos dosar um dia após o outro e ter o fôlego certo para cada momento da vida, mas principalmente para fazermos cruzar esse portal estando todas as decisões tomadas. Não existe decisão para ser tomada depois que cruzarmos. As decisões precisam ser tomadas no aqui e no agora, nessa vida. E todo o ensinamento que diz que existem novas decisões depois, isso vai fazer você cometer um erro incrível. Então, entender o que precisamos fazer, entender quais são as decisões que precisamos tomar, dedicar tempo para conhecer mais a Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais conhecemos de nós mesmos, mais paz temos, mais segurança temos e mais vivemos essa vida com toda inteireza e com toda dedicação. Desfrutar o presente, desfrutar as pessoas, desfrutar o trabalho, refletir sobre a nossa vida. Essas foram as 5 lições que eu estou deixando aqui nessa live de hoje. E eu quero orar para que Deus cele no meu coração e no seu coração. Que Deus tenha vindo trazer esse conforto, esse consolo. Lhe estimulo mais uma vez a ler na inteireza o livro de Eclesiastes e a tomar as suas próprias decisões, a entender que todos nós temos um fio de prata que nos conecta ao Criador e que quando esse fio é rompido, é o nosso dia de voltarmos e sermos reconectados de uma vez por todas. Então, querido e amado Deus, Tu és o nosso Criador, Tu nos criaste, Tu sabes exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Tu fizeste todos os dias da nossa vida. Tu sabes, Senhor, o tic-tac do relógio está passando para cada um de nós. E Tu tens vários ensinamentos profundos que nós precisamos aprender. Nos dá esse interesse, nos dá essa inteligência, nos dá essa sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a refletir sobre o dom da vida, sobre o nosso propósito nessa vida, sobre como viver melhor a cada dia enquanto estamos aqui, como usufruirmos da nossa família, de todos os dons e talentos que o Senhor nos dá, de como sermos o tempo inteiro conectados contigo, de como te conhecermos mais, de como vivermos essa vida e vida em abundância que o Senhor enviou o seu Filho para deixar para nós como herança, que nós possamos nos apropriar, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos console, que o Senhor nos dê exatamente o conhecimento que nós precisamos para que a nossa alma entre em profunda união e unidade contigo, ainda nessa vida. Que nós possamos ser pessoas confiantes, que possamos ser pessoas corajosas, que possamos ser pessoas que sabemos o que está acontecendo conosco, com a nossa própria vida. A Tua palavra nos chama a examinar a nossa própria vida. Que nós possamos entender e examinar a nossa vida
que não sejam outras pessoas que estejam examinando a nossa vida. Que o Senhor nos dê essa sabedoria, que o Senhor nos dê esse conhecimento que excede todo o entendimento. Que a tua presença seja enorme em nossos corações. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, tudo aquilo que nós estamos precisando. Ó Deus, e como hoje é o dia de finados, nós ainda oramos que haja o consolo, o conforto para todas as famílias que estão nesse momento passando por uma dor, pela dor da perda, pela dor da separação dos seus entes queridos. Nós oramos pela família do Louro José, Senhor. Nós oramos pelas famílias das pessoas da Covid, mas também nós oramos pelas outras famílias, todas, que nesse dia, que nessa semana, que nesse mês, elas estão marcadas pelo luto. Ó Deus, que o Senhor possa trazer o conforto, o consolo, que o Senhor possa trazer o entendimento que elas precisam para elas encontrarem em Ti a vida, a paz, para elas encontrarem em Ti o bálsamo e tudo que elas precisam para que elas vivam as suas vidas da melhor maneira possível. E que elas possam deixar os seus mortos partirem nos seus corações, nas suas mentes, que ninguém fique prendendo ninguém, mas que todos possam simplesmente liberar e que não haja na morte uma prisão, e sim uma liberação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu vou fazer as orações de agradecimento e de pedido. E se você tem alguma pergunta, algum agradecimento e algum pedido, você coloca aí, que eu já vou orando e vou fazer uma atrás da outra. Assim que acabar, a gente já encerra aqui a live. E aí, quarta-feira, às 19h05, eu vou voltar com um tema muito transformador. Esse vai ser o mês de ações de graças e eu vou trazer inúmeros conhecimentos e sabedorias de como uma vida cheia de ação de graças e de gratidão pode transformar o seu destino, pode transformar o seu futuro. Então vamos lá, vou começar agradecendo. Querido e amado Deus, eu quero lhe agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade de viver até então, de conhecer até então, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Senhor, eu quero te agradecer por todas as pessoas enfermas que pediram oração aqui nessas lives e que o Senhor atendeu as nossas orações e elas foram saradas. Quero te agradecer especialmente pelas pessoas que Nete agradeceu, o cunhado dela e aquela menina tão jovem, Vanessa, que estava naquela época com um lado paralisado. Ela foi completamente restaurada, a vida dela voltou a ser exatamente normal como era antes, e o cunhado de Nete está cada vez melhor e os médicos estão impactados com a melhora dele. Então quero te agradecer e te louvar. Também, Senhor, quero te agradecer pela melhora no meu pé, que está cada vez melhor, já estou caminhando bem direitinho, ainda não dá para correr, mas eu sei que foi um milagre enorme que o Senhor tem feito e está fazendo, e eu sei que vai até que se conclua a sua boa obra. Eu vou voltar aqui para agradecer quando eu voltar a correr. E eu sei que isso vai ser muito em breve, em nome de Jesus. Também eu quero lhe agradecer, ó Deus, por todas as melhoras na vida de Carol. Queremos te agradecer e te louvar por a cirurgia ter sido um sucesso, por os médicos terem ficado espantados que ela já está, na verdade, o que eles achavam que era um tumor, era só uma cicatriz de uma lesão já curada. Então queremos te louvar por isso. Também queremos te louvar pelas duas mães que estão lá na UTI, sendo cuidadas pelos médicos, pela medicação, pelos enfermeiros, pelos teus anjos, ó Deus. Nós temos certeza que elas voltarão para cuidar dos seus filhos. E nós oramos pelos bebês, Deus, que eles já estão grandinhos, já não são mais recém-nascidos, mas são ainda muito pequenos. 2 meses são muito pequenos. Que o Senhor possa estar cuidando deles, amparando eles,
abraçando eles, que eles sintam o amor de todos os lados, que eles se sintam amparados e providos de todos os lados. Nós repreendemos todo o espírito de rejeição na vida desses bebês, em nome de Jesus. Vamos lá, Elma colocou aqui, ó. Agradeço pela minha melhora na saúde. Senhor Deus, nós te agradecemos pela melhoria na saúde de Elma, Senhor. Nós ainda oramos para que todas as dores que ela tenha enfrentado, que elas sejam de uma vez por todas removidas. Que o Senhor vá dando a ela o cuidado na alimentação, nos exercícios, na leitura, nas conversas, em todas as áreas, que o Senhor esteja cobrindo todas as áreas da vida de Elma, para que ela esteja uma melhora global e que isso possa acarretar uma melhora nas dores, em nome de Jesus. Luanda colocou aqui, ó, quero agradecer a Deus e as orações pela vida de Túlio. Ele fez a cirurgia para a retirada do tumor na cabeça, já saiu da UTI, está se recuperando bem, graças a Deus. Vai aguardar o resultado da biópsia, certo? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa cirurgia ter sido maravilhosa. Obrigada por ter retirado esse tumor. Ó Deus, nós colocamos esse resultado dessa biópsia diante do Senhor, independente do que vier ali escrito no papel. Nós te pedimos a cura, que o Senhor possa estar passando a sua mão, o seu sangue, o seu bálsamo, o seu remédio de Gileade na vida de Túlio, em todas as áreas, em todos os órgãos, em todas as células, em todo o DNA dele, que ele receba uma cura completa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar pela irmã de Elma, pelo irmão de Elma e pela mãe, Elza, Heraldo e Sinhazia. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada uma dessas pessoas diante do Senhor. O Senhor sabe exatamente o que eles estão precisando. A irmã de Elma, Elza, já vem adoentada há muito tempo. O Senhor sabe o tempo, o Senhor sabe o que ela está precisando. Ó Deus, vai amparando e que os teus propósitos estejam todos eles se cumprindo na vida de Elza. Em nome de Jesus. Nós oramos também por Heraldo e pela mãe, Sinhazinha, que fica assistindo isso tudo na vida desses 3 filhos. Que o Senhor possa aumentar, Senhor, a graça para a vida de Sinhazinha, o favor para ela suportar tudo isso. Que, como vimos aqui, muitas vezes o sofrimento é como o ouro sendo depurado. Que o Senhor esteja depurando, que vai ficando o que realmente vai promover ainda mais o teu reino para a Sinhazinha, para Elza, para Heraldo e até para a própria Elma. Que essa família encontre uns nos outros apoio, uns nos outros amor. Que eles encontrem cumplicidade, que eles encontrem tudo que eles estão precisando uns nos outros e que eles possam passar por essa prova e serem aprovados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Certo. Elma também está colocando aqui, ó, que Eric, o genro dela, está com suspeita de Covid e que está afastado da filha e da netinha. Vamos lá. Então, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos Eric diante do Senhor. Nós colocamos esse momento que ele está tendo que ficar afastado da esposa e da filhinha dele para preservar eles por causa dessas suspeitas diante do Senhor. Que o Senhor preserve essa família. Se ele tiver com o Covid, ó Deus, que o Senhor já vá dando desde já a graça para ele passar por esse momento, mas vá também trazendo a medicação e tudo que ele precisa de anticorpos e tudo que ele precisa no organismo dele para que ele possa lutar e o mais breve possível ele ser restaurado. E se ele não tiver com essa Covid, que o mais breve ele seja restaurado para o seu lar, para cuidar de sua família. Ó Deus, enquanto isso, dá toda a força, toda a graça que a filha de Elma e a netinha precisam para passar por esse tempo. Que o Senhor seja com elas, que cada vez mais elas estejam bem, que cada vez mais elas continuem crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, que o Senhor dê a força que elas precisam para atravessar esse processo inteiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Oh, meu Deus, vamos orar por isso, Elma. Elma está botando aqui que nem pode ver nenhum deles e está triste, eu imagino. Senhor, em nome de Jesus, vem trazendo o conforto e o consolo que Elma precisa. Realmente é um momento onde, por causa dessa pandemia e por causa dessa doença que é tão misteriosa, nós sofremos. Elma está sofrendo porque não pode ver a filha, não pode ver a neta e não pode ver o genro. Ó Deus, em nome de Jesus, e elas estão sofrendo umas pelas outras, que o Senhor vá dando o conforto e o consolo, que os dias vão passando e quando elas se deem conta, tudo isso já ficou para trás, mas até elas se darem conta, que o Senhor seja o maior companheiro delas, que o Senhor se mostre ali presente, tanto para Elma, como para a filha, como para o genro e para a netinha, principalmente para a netinha que não entende nada disso com o nosso entendimento, que o Senhor preencha as emoções dela, que ela se sinta muito amada, muito acarinhada, muito confortada, cheia de brincadeiras e que ela nem perceba tudo isso que está acontecendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acho que encerramos, né? Então vamos lá. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, se ainda ficou alguma oração no coração de alguém que não teve coragem de colocar aqui, eu te peço que o Senhor sonde e que o Senhor atenda. Que o Senhor veja aí, Senhor, as nossas famílias. Continua nos protegendo dessa Covid. Continua nos protegendo, Senhor, de todo o mal que os nossos olhos nem concebem. E do mal também que os nossos olhos já conhecem. Ó Deus, nos livra, nos protege a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos. Ó Senhor, a nossa descendência, toda a nossa descendência. Deus, nos dá inspiração a cada dia para estarmos na Tua presença, para dedicarmos tempo a estarmos contigo, a dedicarmos tempo à Tua palavra, para dedicarmos tempo, Senhor, a ter a nossa fé incrementada, aumentada, alimentada. Alimenta, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, ó Deus. Nos protege, Senhor, nos ajuda a administrar bem as nossas finanças, nos ajuda a administrar bem a nossa família, nos ajuda, Senhor, a separar realmente o que é importante do que não é. Senhor, nos ajuda a supervalorizar tudo aquilo que vai edificar uns aos outros. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a perdoar muitíssimo bem, muitas vezes, tantas quantas são necessárias. Senhor, livra os nossos corações da mágoa, do rancor. Senhor, em nome de Jesus, todos os nossos inimigos, todas as pessoas que levantaram qualquer palavra contra nós, qualquer seta, qualquer arma forjada contra nós, que elas não prevaleçam. Tudo aquilo que veio por uma porta, que volte por 7, em nome de Jesus. Toda forca que foi armada contra nós, que não seja usada por nós, mas que sim, para que quem a armou possa cair nela mesmo. Que o Senhor nos dê o livramento. Que o Senhor dê o livramento aos nossos maridos, aos nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor fortaleça a família brasileira. Que o Senhor fortaleça, Senhor, o povo cristão. Que o Senhor fortaleça a unidade dos brasileiros e que nós não entremos em guerra uns com os outros. Nessa época de campanha política, Senhor, que o Senhor livre e acalme os ânimos de todos e que isso não seja mais um fator para vir trazer destruição e roubo ao nosso país. Nos livra, Senhor, de todo roubo. Nos livra do roubo da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde financeira e da nossa saúde familiar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos manter alerta. Ó Deus, em nome de Jesus, sim, bem lembrado, vamos orar pela nossa vacina. Senhor, nós continuamos aqui orando, clamando dia após dia, que o Senhor vá ali instruindo os cientistas, instruindo todos que estão envolvidos, todos os institutos, todos os países, Deus, todos os voluntários. Nós te agradecemos, Senhor, por todos que estão trabalhando com muito empenho, Deus, todos que estão ali dando o seu suor, dando a sua lágrima, dando horas do seu sono. Deus, que haja acordos e que cada vez mais essa vacina esteja perto de ser
distribuída já para que nós possamos usá-la. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quarta-feira, 19h05, aguardo cada um de vocês. Deus abençoe muitíssimo, que o mês de novembro seja um mês que faça toda a diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus.